A educação infantil é fundamental para o desenvolvimento integral da criança. Não é de hoje que se apontam sérias lacunas no sistema educacional brasileiro, especialmente em relação à primeira infância. Faltam vagas em creches e pré-escolas e a qualidade do ensino pode e deve ser aprimorada. Esse é um tema que implica na formulação clara de políticas públicas em atendimento a um direito da criança, que é o direito dela ser educada. Tendo em vista o atual cenário da educação infantil e a crença de que as redes sociais são uma alternativa para promover o desenvolvimento comunitário, o IDES desenvolveu uma nova iniciativa de investimento social, o Programa Redins, Redes pela Educação Infantil. O programa contou com o financiamento da Fundação Bernard Van Leer, uma organização comprometida com a melhoria das oportunidades oferecidas às crianças. O Redins foi implantado em 2006 nos municípios paulistas de Penápolis, Limeira, São José dos Campos e Santos. Essa iniciativa foi inspirada numa experiência bem-sucedida do IDES com a Rede pela Educação Infantil de Belo Horizonte. Nós buscamos primeiro um programa que seja apropriado a cada comunidade, que ele tenha um caráter inovador, não no sentido de trazer alguma coisa que nunca foi feita, mas alguma coisa que nunca foi feita naquela comunidade. O objetivo principal do programa Redins é criar um processo sustentável de participação e responsabilidade comunitária que contribua para a educação infantil. O programa Redins ele foi pensado a partir de dois grandes eixos de atuação. Um é a formação das redes sociais intersetoriais pela educação infantil e o outro é a formação de profissionais de educação infantil. Desde que a educação infantil deixou de estar com o olhar das secretarias de assistência social dos municípios e passou a ser olhada pelas secretarias de educação dos municípios, ela tem um olhar educacional e não só assistencial. Então, num primeiro eixo, a ideia era mobilizar, articular representantes dos três setores, de uma comunidade em torno da causa do acesso à educação infantil de qualidade. O mais bacana do processo de se trabalhar em rede é você conseguir articular os três setores. É você colocar sentado numa mesma mesa o governo, os empresários e as empresas locais e a sociedade civil conversando sobre um mesmo tema e uma mesma causa. Para a formação das Redins, cada município realizou coletivamente o diagnóstico da educação infantil na sua cidade. Também foram feitas outras ações para identificar as oportunidades de atuação da rede, desenvolver os projetos e mobilizar recursos para aumentar o acesso e a qualidade da educação infantil em cada um dos municípios envolvidos. O programa não espera que você crie um modelo que seja igual, consensual, homogêneo para todas as cidades. Esse grupo de pessoas que participaram do processo fizeram esse diagnóstico local. Então, olhando para as suas necessidades e para os seus ativos. E ativos são o quê? São os talentos e são os recursos que já existem numa comunidade. Então, em vez de fazer, por exemplo, o planejamento tradicional, que você olha os pontos fracos, as ameaças, os problemas, a gente olha o que já existe aqui de bom. Você vê que tem coisas isoladas acontecendo, coisas muito positivas nos municípios, mas como você unir essas experiências, essas pessoas em torno dessa causa numa mesma comunidade? Quanto maior for o número de conexões, mais forte é a rede. As Redins são formadas por meio da ação voluntária e comprometida de seus integrantes. Isso é fundamental. E para garantir que isso aconteça, o IDES promove a formação das redes sociais através da identificação e formação de facilitadores locais. Quando a gente veio para a primeira oficina, aí que a gente teve assim, a ideia do tamanho, e da responsabilidade que é participar desse programa. A gente não pode partir do princípio de que todo mundo já sabe participar.
As pessoas têm que aprender a participar. Ao longo de 3 anos, foram realizadas oficinas de formação com facilitadores de cada uma das redes. Esse grupo de facilitadores foi composto por representantes dos setores público, privado e também do terceiro setor, que ficou responsável por planejar as reuniões da rede, estimular a realização de ações, além de manter a intercomunicação e promover a participação ativa de todos os integrantes da rede. O facilitador, ele é um líder da comunidade, de um dos setores da sociedade, que tenha uma ligação com a causa, que atua em educação infantil e tem essa disponibilidade de participar de reuniões, de conduzir as reuniões da rede, tem uma facilidade de comunicação, porque os facilitadores participam de um processo de formação nas oficinas e precisam retransmitir esse conhecimento localmente. O meu papel como facilitadora é um papel de motivar outras pessoas a participarem da rede. A formação dos facilitadores, ela consistiu em 8 oficinas de 2 dias, que foram realizadas todas em Limeira, né, com apoio da equipe IDES e de um consultor especialista no tema. A formação desses facilitadores abordou o diagnóstico dos ativos e necessidades da comunidade, planejamento estratégico, elaboração de projetos, mobilização de recursos, gestão de redes, comunicação para a mobilização social, sustentabilidade e avaliação. Ao longo do período, foi dada ênfase no processo de fortalecimento dos vínculos entre os integrantes das redes e seu comprometimento com o projeto coletivo. Essa sensibilização, né, toda essa forma deles trabalharem, de você expor o conteúdo, no segundo momento você reflete individualmente, aí você vai para uma plenária, isso é um exercício. Eles aprenderam algumas técnicas mesmo que eles vivenciavam nas oficinas e depois levavam isso, adaptavam do jeito que eles achassem melhor para as reuniões. O segundo pilar do programa Redins é a formação de profissionais de educação infantil. O objetivo é que os participantes façam uma reflexão conjunta das competências básicas do diretor e do coordenador pedagógico como gestores do projeto educacional nas instituições de educação infantil. Então, paralelamente à formação da rede, ocorria a formação dos profissionais de educação infantil, que tinha tanto o objetivo de qualificar ou aprimorar a qualidade, né, do trabalho desses profissionais, mas também mobilizar esses profissionais para participação na rede social intersetorial que estava se formando. A gente não priorizou só a questão da mobilização local e da articulação local. A formação pedagógica foi um ponto importante, uma vez que você está trabalhando com um tema tão importante como a educação infantil. Para essa formação, o IDES contou com 2 apoiadores técnicos, o Instituto Avisa Lá e a Escola de Educadores. A gente trabalhou essa sensibilização, esse olhar para as questões pedagógicas e não só para as questões do cuidado. A ideia era instaurar dentro da rede e dentro das escolas uma proposta de formação continuada, né, que se perpetuasse, criasse uma cultura dentro das escolas de formação. Diretores, coordenadores pedagógicos e técnicos das secretarias municipais de educação pensaram sobre seu papel na promoção da educação infantil de qualidade. Após o término do programa, já é possível perceber avanços na educação infantil dos municípios de Santos, Limeira, Penápolis e São José dos Campos.